Estamos em mais um episódio aqui do podcast do Regeneração Ótica, um movimento aqui para inspirar pessoas, evoluir, trazer um melhor entendimento do nosso ramo, fazer o nosso ramo crescer. E hoje a gente está aqui em Porto Alegre, na sede do Sindiótica, uma nova sede, né? Então tá uma sede bonita aqui, com um espaço legal. E o Eric é nosso convidado. Eric, muito obrigada por ter aceito esse convite. Acho que tu tem muito a contribuir com a tua história, com o que tu faz. O Eric trabalha com gestão de risco, vocês já vão entender o que é isso. É isso aí. E é um tema muito importante hoje, porque sim, a gente precisa olhar também para o futuro, com o que pode acontecer. Então, Eric, a palavra é tua, conta um pouquinho da tua história, conta o que tu faz, Perfeito. Tudo o que aconteceu ao longo desse caminho, que a história é interessante. Legal. Obrigado, Jéssica, pelo convite. Obrigado ao Carlos também. É um prazer estar aqui, né? Quando eu conheci vocês, né? Acho que uns meses atrás, acho que um ano ainda, acho que um ano aproximadamente, né? E conheci um pouco do trabalho de vocês, do negócio de vocês, eu já vi que tinha algo diferente, né? Então eu gostei bastante, conversei bastante com o Carlos, inclusive. Participo às vezes, fico olhando as lives de vocês lá. Né? Então, a gente tenta sair um pouco da cachola, da caixa, né? Exatamente. E um propósito também é ajudar, é contribuir. Eu acredito muito na evolução. Eu acho que a gente amanhã não tem que estar como hoje. A gente precisa evoluir, nem que seja 1% amanhã. Então, para isso, a gente precisa ter inspirações, movimentos, estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, ouvindo histórias diferentes, né? Passar contar com as pessoas, porque a gente até vai para frente, mas às vezes demora, né? Às vezes falta, né? Tu mesmo estava comentando comigo há pouco que faltou alguns conselhos ali no meio do caminho. Então, se a gente conseguir se inspirar e ter humildade para ouvir as pessoas, que eu acho que é o principal ponto. Às vezes a gente esquece dessa palavrinha e acha que é supra-sumo da coisa. Então, às vezes a humildade, dar um passinho para trás, ouvir o que a outra pessoa tem para te falar, o que ela tem para te aconselhar. Eu acho que faz total diferença, né? Bom, parabéns então pelas iniciativas, né, que a gente tem acompanhado. Eu acho que a humildade ela vem com o tempo, com a maturidade. Quando a gente fala de negócios, né, o empresário ele vai querer começar, sabe? Bombando. No primeiro mês eu já paguei todas as contas, já tô com fluxo, eu já tô... Se eu comprei, tô abrindo uma ótica, eu quero ser a melhor ótica do mundo, entendeu? Amanhã, exatamente. Vai ser daqui a 80 anos, vai ser amanhã. E essa maturidade que falta um pouco para os empresários, quando eu falo de maturidade, não estou falando de idade, estou falando de maturidade de negócio mesmo, né? Porque às vezes tu pode ter uma pessoa ali com 20, 25 anos, 30 anos que já quebrou tantas vezes, uma pessoa tanto que tem uma maturidade muito maior do que uma pessoa de 50 que está começando um negócio agora. Né? Sim, então, a idade não define, Não define, exatamente. As experiências definem. Nos negócios, principalmente, o que vai definir a tua maturidade de empresário, né, maturidade empresarial, é o quanto tu já passou, né? As experiências que tu tem. Então, me apresentando, eu hoje atuo na área de gestão de risco, trabalho principalmente com empresários, autônomos, lojistas, pessoas que geram sua própria renda a partir de um negócio, a partir de uma empresa, enfim, na maioria das vezes pilares financeiros das suas casas. Né? O nosso trabalho é poder mapear riscos que essa pessoa pode correr e poder protegê-las, proteger o seu patrimônio, proteger o seu legado, proteger a sua renda. O que são esses riscos? Todo ser humano tem um risco, né? Saiu de casa, vieram lá de Bento para cá, vocês estavam correndo um risco. Eu sei que vocês têm um gerenciamento de risco de vocês feito, né? Então, assim, saiu de casa, está gerando um risco. O que a gente acaba esquecendo é a quantidade de impacto que nós podemos gerar a partir de alguma questão que aconteça conosco. Então, às vezes, a gente tem em casa uma esposa, um marido, um filho que dependem de nós. Desse pilar financeiro. Exato. No caso. Quando a gente olha para dentro da empresa, a gente tem funcionários, a gente tem famílias por trás desses funcionários, que se esse negócio não acontece mais, as pessoas vão ser impactadas também, né? E a gente também tem uma questão, um comprometimento, um compromisso social com a nossa empresa. Toda empresa, ela tem um compromisso social. A gente fala pouco sobre isso. Mas toda empresa tem um compromisso social, porque ela gera a economia com impostos pagos, ela gera empregos, e quando ela gera empregos, ela gera renda para as pessoas que também fazem essa economia girar, né? Então, até acho que o Brasil incentiva pouco o empreendedorismo no país, né? Infelizmente, eles ainda taxam o empresário como alguém ruim, Exato. Né, que não deveria existir, né? Mas Sendo isso que move a economia. Então, e até se cobra muito que o empresário tem um papel mais social, mas o que tem mais de social do que tu abrir um CNPJ? Empregar as pessoas. Quantas famílias
estão ali, quantas pessoas tu ajuda. Exato. Né? Então, com certeza, esse já é o principal papel social. É isso. Então, quando a gente entende o papel social de um empresário, de uma empresa, a gente começa a compreender o quanto nós somos importantes para todo esse ecossistema. Entendendo o quanto a gente é importante, a gente começa a olhar o risco que nós corremos de uma maneira diferente, com outros olhos. Então, quando eu era lá funcionário CLT de uma empresa, o risco que eu tinha era muito menor financeiramente e também de impacto. Era exclusivamente a minha família, a minha casa. Quando eu abri mão disso e passei a empreender e tenho funcionários e tudo mais, a coisa muda. Né? Então, a gente trabalha mais ou menos nesse sentido. Isso muito se dá por conta da minha história, de onde eu vim, do que eu fiz, do que eu passei. E acabei chegando nesse mercado, né? Então, estou há 4 anos já trabalhando com gerenciamento de risco. Por que tu chegou nisso? Então, em 2019, final de 2019, eu decidi que eu ia empreender, né? Junto com meu pai. A gente abriu uma sociedade juntos. Meu pai, desde que eu me conheço por gente, ele trabalha no ramo de imóveis, sob medida, né, marcenaria e essas coisas. Então ele sustentou nossa casa, nossa família, trabalhando sozinho como autônomo nessa área de indústria moveleira e tudo mais. E eu fiz o meu TCC na faculdade, sou formado em engenharia de produção, e fiz o meu TCC voltado para essa parte de otimização de uma fábrica e também desenvolvimento de um produto. E aí, quando eu saí do TCC, aquilo começou a ficar na minha cabeça, né? Começa a dar um... né? Tu fica meio... né? Aquilo borbulha, né? Então, tá aqui, eu tenho que botar isso em prática e tal. Eu trabalhava, na época, numa empresa bem conhecida aqui no estado, que é subsidiária da Globo, né? O Grupo RBS. Trabalhava lá já há 4 anos como executivo comercial. E ali eu comecei aquele... Ainda mais quando tem esse viés da venda, né? Sempre fui vendedor na vida inteira. Né? Isso aí, né, dá um desconforto na gente. Exato. E aí eu saí dali, fiz o convite pro meu pai, falei, pai, quero tornar o teu negócio, teu ramo autônomo, a tua empresa que tu tem, que é uma empresa... Vamos profissionalizar isso, né? Que era uma MEI, na verdade, que era uma coisa que ele fazia de forma autônoma, eu quero transformar isso numa empresa. Eu quero transformar isso numa empresa com nome, com logo, com prédio, com tudo. E aí veio aquela questão da falta de maturidade. Né? Eu peguei meu pai, que tinha uma empresa autônoma, né, algo pequeno, e eu quis tirar daqui e colocar aqui de uma maneira muito rápida. Né? Inclusive, não respeitando o tempo dele. Né? Mas hoje tu consegue enxergar isso desta forma, né? Hoje sim, lá na época não. Na época não, né? Acho que não era bem assim. Não, então, na hora tu briga com todo mundo e vocês não estão entendendo a minha visão, e a minha visão é uma visão muito grande e eu vou ser um grande empresário, vou empregar muita gente e tudo aquilo que a gente sonha quando abre um negócio, né? O que começou a acontecer, né? Eu comecei a sonhar tanto isso e sem esperar o tempo certo e sem a maturidade correta, eu fui colocando em prática na força do braço, como a gente fala, né? Então, coisas que talvez nem eram necessárias para minha empresa ter naquele período, eu queria ter porque eu queria crescer, enxergar. Sabe quando tu quer enxergar? E vou até um pouco além. Tu quer que os outros enxerguem. Aí entra um ego aí no meio do caminho. Tá? Então, vamos lá. Nós tínhamos um lugar onde eram fabricados os produtos que era escondido, pequeno, só que comportava a produção necessária. O custo era baixo, né? Comportava, estava ótimo para aquele período. O que eu fiz? Não, a gente tem que estar na visão as pessoas têm que nos ver. A gente tem que estar num lugar maior, a gente tem que estar num lugar mais bem localizado, a gente tem que ter uma fachada. Só que o meu negócio, o nosso trabalho, não trazia clientes com fachada. Eu não tinha nenhum cliente que visitava a nossa indústria, a nossa fábrica. Nenhum cliente. Não faz sentido algum, né? Nenhum cliente visitava. Né? Então, nada daquilo ali que eu mudei, que eu aumentei e quase que tripliquei o custo fixo, era um fator que gerava mais venda. Aquilo não eram fatores tiradores de pedido, como a gente fala, né? Que fazia o cliente decidir por comprar ou não. Não. Aquilo estava alimentando minha vontade, né? A minha vontade, o meu ego, minha vontade de ser uma empresa grande. E Mas então a gente dava um passinho, às vezes não dá o passo conforme a perna, né? Entendeu? Então, poxa, mas não era necessário, mas aconteceu. Então, nós fomos para um prédio grande, uma indústria grande. O maquinário que nós tínhamos comportava a produção, mas eu olhava e é muito antigo, tem que ter coisa nova. Fomos lá e colocamos maquinário novo e tudo mais. Não, porque
a qualidade não mudava, entendeu? Sim. O que tinha já fazia com qualidade. Uhum. Como é importante, né, Eric, a gente perceber e estar presente no seu negócio e eliminar essa parte que eu digo, é o querer, é o teu ego, porque a visão é outra. Isso aí. Que nem tu disse, às vezes a gente tem essa ansiedade, né? Como é que é a ansiedade do crescimento? Ansiedade do crescimento. E outra coisa, né? A Bíblia nos fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Olha que interessante. Tá? Boa frase, forte. Na multidão de conselhos existe sabedoria. E como é difícil o empresário pedir ajuda e pedir conselho. Eu não sou a pessoa, estava acabando de falar isso com o Maurício antes, que era como eu tenho dificuldade em pedir. E o quanto é necessário a gente fazer isso. A gente não tem esse costume, a gente acha que a gente está intervindo, que a gente está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Sim. Então, como é importante a gente ter essa percepção, sim, a gente pode e deve pedir ajuda. Óbvio. Ponto. Então, e às vezes, aquela pessoa que tu tá achando que é teu concorrente, que quer o teu mal, pode ser a pessoa que vai mudar mudar teu momento de empresa, sim, né? Porque ele já uma passou parceria, por ti. Exato. E ele já passou por aquele momento, sabe? Tu olha assim, poxa, mas essa ótica grande, essa empresa grande, essa distribuidora grande, às vezes tu senta para tomar um café com o cara vai saber que ele vai entender o teu momento, vai dizer assim, ó, não vai por esse caminho, porque esse caminho vai te levar à ruína, né? Então, é exatamente isso que a gente está fazendo agora com esse movimento, é exatamente fazer isso, fazer com que as pessoas entendam que a gente pode sim se conectar. Sim. Todo mundo está no mesmo barco, são as mesmas dores. Então uma ótica pode ajudar a outra. Então ter momentos que a gente tem essa troca, esse conselho, essa união e a gente crescer e tornar o ramo ainda muito mais forte. Né? Exato. Outro ponto importante, assim, né? Eu venho da engenharia, né? E isso me faz hoje enxergar as coisas muito mais de forma racional e número. Né? Número é muito bom. Pô, número é sensacional, né? Matemática não erra, é milenar. Só que o empresário ele tem uma grande dificuldade de tirar o fator emocional das decisões. Então a gente não toma as decisões de maneira racional na maioria das vezes e toma muito mais emocional do que racional. Se fosse racional, dificilmente empresas quebrariam. Né? Imagina tu chegar para o empresário que está ali sonhando, suando, acordando todo dia, ele está fazendo o que ele pode para essa empresa e tu chegar para ele e dizer assim, fulano, fecha a tua loja. Oi? Racionalmente a tua loja não pode estar aberta. Vai para um lugar menor, sai daqui, tira essa fachada. O que tu quer com esse carro? Vende esse carro. O que tu quer com esse funcionário? Manda embora esse funcionário, vai fazer tu esse trabalho que ele faz. A gente entende isso como o quê? Retrocesso. Não, mas eu não abri uma empresa para retroceder, eu abri para ampliar. Então eu morro, se for possível, me mato trabalhando, mas eu não retrocedo. Só que se matar trabalhando, acordar mais cedo, dormir mais tarde, deixar de dar apoio à família, não estar perto dos filhos, não estar perto da esposa, do marido, enfim, tudo isso, para manter de pé um negócio que não está indo bem, não é inteligente. Isso não é sucesso. Isso não é sucesso e isso não faz de ti um empresário de sucesso, faz de ti um empresário burro, desculpa, perdão a palavra. Porque eu já fui esse empresário. Né? Então, quando eu estava lá vendo que eu não precisava dos 4 funcionários que eu tinha, não precisava, mas eu queria mantê-los. Né? Eu não precisava do prédio onde eu estava, mas eu não queria agora retroceder, eu queria mantê-lo. Depois, ao meio do caminho, eu botei na cabeça que eu tinha que ter uma caminhoneta da empresa, um baú, um caminhão, tipo não um caminhão, mas uma van da empresa para fazer as entregas, toda adesivada. Não, temos que ter uma van e temos que adesivar essa van. Porque imagina que legal tá andando na rua, o cliente vai ver a nossa marca na rua e tal. Botei a tal da van, adesivei a tal da van, custo fixo, dinheiro e tal. Aí eu te digo, quantos clientes vieram pela van? Zero. Zero clientes pela van. Como é importante a gente olhar para esses números das ações que a gente faz. Exato, não que e assim... antes, muitas vezes, né? Mensurar antes, muitas vezes a gente consegue também ter essa mensuração antes. Então, tem uma questão que a gente fala na engenharia que é a viabilidade de projetos, né? Tu faz sempre um cenário 1, 2 e 3. O cenário otimista, o cenário realista e o pessimista. Para entender a otimização, entender se esse projeto pode ser viável ou não nos 3 cenários, né? O problema é que o empresário, na maioria das vezes, ele é hiper otimista. Faz as contas tudo errado e que é Ele até tá vendo assim, ó, o risco é grande, mas vai dar certo. Vai dar certo.
E aí quando não dá certo, a culpa é de várias outras coisas, né? Mas também, o banco, olha o governo, olha a crise, né? Só é fácil culpar o outro, né? Exato. Então, assim, na verdade o que falta muito é parar, dar um passo atrás e fazer conta, que ninguém faz conta. E a gente contrata o quê? Um consultor para fazer as contas pra gente, porque a gente não tem capacidade de fazer as contas, né? Só que se tu não fizer conta em casa, teu financeiro da tua casa vai ruir, tua empresa é a mesma coisa. Então, assim, o ponto principal do meu negócio, da minha empresa, foi eu começar a tomar decisões emocionais, principalmente, muito mais emocionais do que racionais, sem nenhuma comprovação ali, matemática principalmente, de que isso geraria novos clientes, sem um estudo de caso, sem um estudo de mercado. Eu não conversei com empresas que... Foi no achismo, no feeling, vamos lá. Eu não conversei com empresas do meu ramo para saber se uma van adesivada aumentou os negócios de vendas deles. Eu não perguntei. E era só eu perguntar, eu não perguntei para ninguém. Ou quantos clientes com uma fachada bonita tinham? Né? Nossa, fachada também, gastei uma grana para fazer a tal da fachada. Olha, se eu for contabilizar tudo que eu fiz dentro dessa empresa, só pensando no crescimento, que não é um crescimento, foi um inchaço, né? Porque é muito diferente do crescimento. Isso que é importante que cada um que está no cinema perceber se aquilo que as ações que a gente está fazendo hoje de fato estão mexendo no ponteiro financeiro ou se só estão inflando ali o nosso custo. A maioria das vezes está só inflando. É essa conta, né? Essa mensuração que eu tenho quase certeza que muitos aqui não fazem. 99% dos empresários já sentaram uma vez e falaram assim, se eu tiver tal coisa, eu vou resolver o problema. E essa tal coisa, na verdade, não é a solução do problema. Não, eu preciso de mais um funcionário. Mas ele não sentou, não entendeu o quanto esse funcionário vai render, o quanto ele vai custar. Essa conta a gente não faz, a gente vai no achismo. Vai no achismo, exatamente. E o achismo é o problema. Custa dinheiro, né? Custa muito dinheiro. Né? Então, esse passo atrás que é a humildade que vem com a maturidade. Hoje eu não tenho problema algum em parar e, preciso dar um passo atrás. Esse custo que eu adquiri aqui, esse funcionário, ou isso aqui que eu acabei de fazer, ele não está me gerando negócios suficientes nem para se pagar. Então tem que voltar a dar um passo atrás. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Então foram essas coisas que foram acontecendo. E aí o estopim foi em 2021, quando eu sofri um acidente nessa empresa. Era uma empresa indústria, né? Então eu operando uma máquina no dia 13 de julho de 2021. Eu lembro a data porque dia 18 é o aniversário da minha esposa e a gente estava já pensando como ia comemorar. Nem teve comemoração, né? Não. Porque 5 dias antes aconteceu o imprevisto. Era uma terça-feira, em torno de 6 e pouca da tarde. Eu estava no administrativo da empresa e saí da sala do administrativo, o dia inteiro resolvendo pepino, o dia inteiro resolvendo coisas com cliente, vendas, né? Ponto importante também, quando eu fui inchando a empresa, eu fui centralizando tudo em mim, né? Porque eu não tinha... Como assim? Porque, vamos lá, tu pega assim, eu vou botar 4 funcionários para trabalhar. Eu tinha 1 funcionário, eu aumentei para 3. Quem é que fazia a folha de pagamento deles? Eu. Né? Quem é que cuidava? Eu. Aí, toda a parte de vendas, quem fazia? Eu. Atendimento ao cliente? Eu. Quem cobrava o cliente? Eu também. Quem fazia o financeiro? Eu também. Então, eu fui inflando a empresa com aquilo que não gerava valor para o meu negócio, só gerava custo, e aquilo que realmente gerava valor eu fui descuidando, que era daqui a pouco tirar todo esse custo e botar uma pessoa para cuidar do meu financeiro. Certamente eu teria muito mais ganho e êxito no meu negócio. Tá? Então a gente vai descuidando de coisas essenciais e trazendo o supérfluo, né? Então cuidamos com esse ponto. O que a gente está trazendo de superficial? Bastante coisa. Muita coisa, então analisem aí seus dados, olhem para dentro do negócio, que a gente esquece de fazer isso, o ego fala mais alto e muitas vezes a gente deixa uns pontinhos aí meio no meio do caminho sem atenção, né? Com certeza quem está nos ouvindo conhece um empresário ou uma empresária que começou o seu negócio e comprou um carro no nome da empresa, porque agora eu sou empresário, tem que andar com um carro melhor, né? Então, assim, custo fixo. Será que precisa? Né? Então, são coisas que a gente vai fazendo. Outra coisa, ninguém visitava minha indústria, nenhum cliente.
para que todos os meus funcionários precisavam usar uniforme para trabalhar? Uniforme, fui lá fazer um uniforme top, bonito, versão verão, versão inverno, sabe? Jaqueta, várias coisas. Para quê? Talvez no futuro, que isso não fosse um custo muito alto para mim, tá legal, daí é legal, fica bonito, tá, para organização, alguma coisa assim. Mas no início não precisa dessas coisas, entendeu? Não são fatores que geram mais valor no negócio, não são fatores que geram mais venda no negócio. Então, o primeiro foco do empresário é focar naquilo que gera mais negócios. Esse é o ponto. Resultado. Resultado, exatamente. É no final das contas, está no azul. Porque tu pode ter uma empresa, Jéssica, que fatura 2 milhões por mês e uma que fatura 200. E aí pode ser que alguém te diga para ti assim, que fatura 2 milhões é muito maior do que a que fatura 10 vezes maior. Certamente é 10 vezes melhor. Tem que olhar a última linha, né? Nós temos que olhar o final. Certamente é 10 vezes mais rica, 10 vezes melhor. Só que se essa empresa de 2 milhões de faturamento mensal tem um custo, porque faturamento é uma coisa, tem um custo de 1 milhão e 950, sobra no final 50 mil. Enquanto a de 200 pode ter um custo de 50 e sobrar 150. Entendeu? Então, quem é o mais inteligente nessa história? Então é isso que a gente precisa entender, que a nossa empresa ela precisa ser, ainda mais no Brasil, carga alta de impostos, folha de pagamento é o dobro do salário do funcionário. É risco. Nós estamos lembrando que nós estamos falando de riscos aqui, né? Então essa é a pegada. Tudo isso que a gente está comentando é para falar da gestão de risco. Então assim, quanto mais enxuto funcional, né? Quanto mais enxuto e funcional, melhor. Por que o empresário não pode fazer funções que ele tem que designar para um funcionário? Às vezes ele designa para um funcionário algo que ele podia estar fazendo. E ele tem um custo a mais porque, eu sou empresário, eu não vou fazer isso aqui. Não, mas eu sou o dono, como é que eu vou fazer esse negócio? Então eu conheço empresários bem-sucedidos que não abrem mão de fazer, às vezes, de precisar fazer as entregas da sua própria empresa. Né? Porque entendem que naquele momento é necessário. É fazer o que precisa ser feito. Exato. Ponto. Agora, independente da função, né? Eu preciso de 2, 3, uma frota de carros na rua. Um carro não está dando certo? Não. Aí tu compra o segundo. Não, eu preciso já com 3. Por quê? Não, porque a demanda vai ser para 3. Não, mas ela já é? Não, mas ela vai ser. Não. Então, quando ela for, isso vai acontecer, né? Porque o dinheiro tem que estar ali, tem que se pagar, né? A gente vai, pega giro no banco, a gente acha que vai ficar rico. E aí tu desceu às 18 horas pra fábrica. Daí fui para a fábrica às 18 horas, 18 e pouca. E tinha o quê? Trabalho atrasado pro outro dia, né? Aí eu fui dar aquele cheque, né? E aí? Falta isso aqui, aquela coisa. Falta algumas coisas ainda. E fechava às 18, né? Nós terminávamos o expediente às 18. E eu, meu Deus, vou pagar hora extra para toda essa galera, vou meter a mão, vou acelerar, porque quanto mais eu acelerar, menos hora extra eu pago, né? E aí cheguei lá e perguntei o que eu posso ir fazendo para ajudar vocês, para que a gente possa agilizar isso mais rápido. Cara, precisa de tal coisa lá, cortar aqui os pedaços de MDF na serra. E eu já tinha operado a serra milhares de vezes, né? E aí fui para a serra operar e fazer o tal dos MDFs que eu precisava. E aí cortei 1, 2, 3, no quarto a mão foi quase toda fora junto, né? Então tive amputação dos 2 dedos aqui. Esse dedo quase foi também, o dedão também quase foi, não fosse um bom cirurgião plástico que resolveu a minha situação. E aí o que aconteceu depois? Lembra que eu falei que eu enchei a empresa e centralizei tudo em mim? 1 mês e meio, quase 2 parado. Não podia dirigir, mão enfaixada, fazia tudo no carro, tudo na rua. Então as vendas despencaram, porque as vendas eram comigo. Os clientes que eu atendia, que eu estava atendendo e fazendo toda a gestão para que o produto fosse entregue no prazo certo, todos atrasaram, porque embolou aquela coisa, né? Toda aquela semana não trabalhamos, aquela semana a empresa não trabalhou e aí embolou vários pedidos, enfim, foi um desastre. Um caos. E aí, juntando com o fator emocional que aconteceu, não posso tirar isso também, o fator emocional ocorreu. Não tenha dúvida disso, né? Meu Deus do céu, é saúde, né? A gente repensa tudo nessas horas. A gente repensa tudo. Será que vale a pena? Aí, né? E tu vai indo, né? E aí, ao mesmo tempo, tu tá ali, às vezes eu lembro que eu voltei antes, o médico pediu para eu parar, mas eu voltei antes para trabalhar, não tinha o que fazer, né? Tinha que voltar.
E ao mesmo tempo, o cliente ele não está interessado na tua história triste. E tá tudo certo. Sim, ninguém tem que sentir pena, né? E se tu te vendeu como uma empresa que é capaz de entregar o que tu vendeu para ela... Entrega e acabou. Tu tem que entregar. Se tu te vende assim, e esse é o perigo também de tu querer ser grande antes do tempo. Porque se tu realmente é verdadeiro com o cliente, ele vai te compreender. Então se tu chegar para o cliente e falar assim, nós somos uma empresa menor, nós somos uma empresa pequena, a gente acaba tendo um prazo um pouquinho maior, mas eu te garanto a qualidade. Então assim, o cliente... Entra a humildade de novo aí, né? O cliente, ele compreende. Agora, quando tu quer te vender maior do que tu é, o cliente vai querer a resposta de uma empresa grande. Exige mais. Né? Então eu lembro assim, eu fiz várias coisas que hoje eu dou risada do que eu fiz, né? Mas era assim... Mas aprendeu. Mas tipo assim, um relato bem engraçado que eu tinha 2 chips, né, no meu telefone. Os 2 eram meus, eu respondia aos 2, mas o cliente não sabia que era eu que estava respondendo os 2, né? Então, eu vendia num telefone e aí depois que a venda era feita, eu falei, não, agora tu vai ficar em contato com o nosso atendimento ao cliente, que era eu. Entendeu? Então, para o cliente ter uma percepção de que tinham 2 áreas distintas e que a empresa era uma empresa séria, legal, grande. Só que eu tenho certeza que se eu chegasse para o cliente e atendesse ele no mesmo telefone, explicasse, contasse quem eu era e como é que era a nossa empresa. A verdade. E trouxesse relatos de clientes que gostavam muito do que a gente fazia, que o nosso produto era de qualidade, eu não precisava disso aqui, entendeu? Ele ia com certeza conectar muito mais comigo, não tenho dúvidas que ele ia conectar muito mais comigo, e talvez eu teria, além de um cliente, um amigo, né? Que me recomendaria novos clientes. Como a gente se perde muitas vezes nessa gestão, né? A gente falou, inflar, querer coisa a mais... E isso, todo mundo em algum momento passa por isso. Sim. É inevitável. Então, o que a gente precisa é ter esse conhecimento e poder ter estratégia para voltar. Para voltar a sair desse inflado e voltar para a realidade. Bota o pezinho no chão. Tem que botar o pé no chão. Eu tive um choque de realidade, né? No acidente, tudo aquilo que eu estava organizando, equilibrando vários pratos... É o que eu falei contigo antes da gente começar a gravar. Era um castelo de cartas. O meu acidente tirou... Uma do cantinho, assim, sabe? Quando tira uma do canto, caiu tudo. Então só trouxe para fora, trouxe, né, à vista tudo aquilo que não era, na verdade, né? E que parecia ser, mas que não era. Porque a verdade sustenta, só isso. É isso. De resto a gente não consegue sustentar. É a verdade que sustenta. O teu cliente, ele quer a verdade, entendeu? Então, poxa, se o teu prazo... A verdade é sempre uma, né? Óbvio. A mentira tem 1 milhão de coisas, mas a verdade é sempre só uma. E assim, nós estamos com carência disso, como consumidor. De chegar num lugar e perguntar assim, quanto tempo para o meu prato chegar na mesa? 5 minutinhos tá na mesa. Passa 5, passa 10, passa 15, passa 20... Se tu tivesse sido informado que era 30 minutos e chegasse com 25, tu ia estar feliz. Mas o cara te falou que era 5. Porque ele acha que se ele te falar que é 30, tu vai fugir. Né? Então aconteceu isso conosco várias vezes. De chegar num lugar e a pessoa dizer, não, 5 minutos, 10 minutos. Teleentrega acontece muito, né? Teleentrega acontece muito. Que é o iFood, seu pedido está sendo produzido. E vai. A gente sabe Saiu que não está sendo levou produzido. 5 horas para chegar. Né? Então assim, poxa, traz a verdade nos teus negócios. Se o teu prazo é de 30 dias para entrega, não fala que é 15 e depois inventa uma desculpa dizendo que, tu vê, o fornecedor atrasou. Porque tu fala 15 para vender, mas tu já sabe que não vai entregar em 15, né? Então fala 30, se possível fala 35, se tu vai entregar em 30. A verdade é sempre a que te dá suporte. A verdade é o que sustenta. Então, negócios verdadeiros hoje tá carente. Sim. Em tudo, digo, é uma engrenagem, né? Mas o quanto mais a gente conseguir buscar por isso, para entregar essa verdade e fazer essa verdade acontecer, é o que vai virar ponteiro. É isso. Porque tu fideliza muito mais. Tu pessoaliza. Cada vez mais a gente está de novo voltando a um momento onde as pessoas compram de pessoas. Passou o tempo já das grandes empresas, de procurar as grandes marcas, elas ainda estão aí, mas e prova de que as grandes marcas enxergaram isso é que elas começaram a trazer pessoas, né? Carinhas, né? Então elas estão começando a colocar rostos nas suas marcas.
Né? Então é importante que a gente entenda isso. O cliente ele não vai ficar bravo, ele não vai ficar triste, ele não vai ficar se tu é quem tu é. Se tu é pequeno, ele vai te tratar como pequeno. Se tu é grande, ele vai te tratar como grande. Se tu é médio, ele vai te tratar como médio. Então não queira ser quem tu não é. Porque se tu disser para ele que tu é grande, tu estiver mentindo que tu é grande para ele, ele vai te tratar como uma empresa grande. E vai te exigir coisas que talvez você não tenha como entregar, porque acabou que não tem a verba daqui a pouco, né? Não vai ter aquele orçamento, não vai ter a ideia do que vai fazer. É isso, entendeu? Então assim, poxa, tu realmente trazendo quem tu é para a mesa de negociação... É diferente. É muito diferente. Né? Hoje eu trabalho sozinho, não tenho nenhum tipo mais de receio de dizer para o meu cliente que ele está sendo atendido por mim e quando ele precisar de mim, eu que vou estar ali, que o telefone que eu falo com a minha esposa é o mesmo que eu falo com meus clientes. Eu não tenho mais medo e nem vergonha de ser um empresário individual. Não tenho. Entende? E hoje nessas empresas que tu atende, quais são os maiores riscos, assim? O que tu já viu? Conta alguma história de algo que impactou, assim, tu disse, olha só, como eu contribuí, como eu ajudei, sabe? A pessoa entender valor naquilo. Sim, hoje o que a gente trabalha é protegendo a pessoa, né, no seu... Na verdade, a gente faz uma proteção 360 dentro da vida do empresário, né? Primeiro a gente protege a parte individual dele. O que é a parte individual? Tudo aquilo que possa acontecer com ele e que vai gerar um problema financeiro para ele e para a empresa, que é o diagnóstico de uma doença grave, um acidente, muito do que aconteceu comigo, né? Então eu fui trabalhar com aquilo que eu vivi, né? Então, diagnóstico de uma doença grave, um acidente, uma fratura, aquilo que possa parar esse empresário, esse autônomo de alguma forma, isso é parte individual, né? Depois a gente vai para o âmbito familiar. Quando a gente vai para o âmbito familiar, esse empresário ele tem uma esposa, essa empresária tem um esposo, eles têm filhos na maioria das vezes e esse ecossistema familiar depende desse negócio, dessa empresa, na maioria das vezes também. Então a gente começa a entender que a educação dos meus filhos são custeados pela minha empresa, o dia a dia da minha casa é custeado pela minha empresa e o futuro da minha família também será custeado pela minha empresa. Só que essa empresa, ela tem eu como linha de frente, eu como o pilar. Então, me protegendo, eu protejo a minha empresa e protejo a minha família. E tem um terceiro momento que é a proteção empresarial. O que é a proteção empresarial? Quando a gente olha para a empresa como um patrimônio, e a gente entende que essa empresa, a gente fala sempre uma frase, né? Pessoa física morre, pessoa jurídica não. Né? E a falta de uma pessoa física vai ter que substituir alguém nessa pessoa jurídica. Então, se eu tenho lá uma empresa que são 2 sócios, vamos supor, e eu tenho a falta de um desses sócios, alguém vai ter que substituir esse sócio que faleceu. Tá? E normalmente na maioria das vezes, família. A sucessão, né? A sucessão direta. Quando a gente fala de sucessão dentro do Código Civil Brasileiro, são primeiro, né, cônjuge e descendentes. Quando eu não tenho cônjuge, quando eu não tenho descendentes, cônjuge e ascendentes, que são os pais. A gente às vezes acha que está abrindo um negócio e é só nós, né? Só que a gente pode afetar inclusive os nossos pais, se nós não tivermos descendentes. É aquelas coisas que a gente não tem noção do que pode acontecer, que exatamente é isso que a gente precisa olhar para um pilar risco. Exato. Porque a gente faz para tanta coisa no negócio hoje, faz para o marketing, faz para venda, faz para isso, tá, mas e o risco? Onde é que fica? Existe, o que é esse risco? O que é essa dor? Será que a gente está conseguindo olhar ou será que a gente está negligenciando isso? A cultura brasileira negligencia muito a questão de proteção porque acha que é dinheiro jogado fora. Né? E na verdade, por quê? Porque a gente está muito no imediatismo. A gente quer... Por que o brasileiro cai muito em golpe financeiro? Porque acha que vai ficar rico da noite para o dia. Né? Que é o que nós estávamos falando no início. Eu vou abrir uma empresa amanhã, estou super faturando, até amanhã já. Por que a Mega Sena da virada, ou todas as Mega Senas, têm milhões de apostas? Porque o brasileiro, culturalmente, ele quer que a vida dele se resolva da noite para o dia. E cair milhões na minha conta, acredita-se que vai resolver. Né? Então, é recorde, às vezes, de apostas na Mega Sena da virada, né? Porque é um maior prêmio. Só que, poxa, às vezes a gente tem uma Mega Sena. A gente tem algo que é mais valioso, às vezes, do que isso. E a gente não cuida disso. Né? E quando eu falo de risco, eu não estou falando só de ter um seguro para a morte. Eu estou falando de cuidar da minha saúde,
porque eu estou reduzindo o meu risco quando eu cuido da minha saúde. Né? A gente tem vários estudos que comprovam que 1 hora de exercício aeróbico por dia reduz, na verdade, drasticamente o teu risco de problemas cardiovasculares. 1 hora. 1 horinha. Que a gente... Não consegue 1 hora? Faz meia hora. Mas faz. Mas faz, né? Te movimenta. Então, sim, porque isso também é algo que eu preciso olhar para o negócio. Isso é risco. Porque eu não posso olhar só para o negócio, eu preciso faturar mais, eu preciso vender mais, eu preciso contratar mais, eu preciso, sei lá, ter uma agência, não sei o quê. Eu preciso olhar também, e se amanhã eu não tiver mais aqui? O que acontece? Né? Ou se amanhã eu estiver aqui, mas incapaz de fazer o que eu faço. Porque às vezes o problema pode ser esse. A gente fala de uma morte, mas a gente também fala... É óbvio que a gente é ruim olhar para isso porque é algo que a gente não espera, a gente não quer, mas... Vou mudar a tua frase. Não é que a gente não espera, a gente não quer. A gente não quer, Porque a morte, ela é... Não, a gente não quer olhar para isso, né? A gente não quer olhar para essas dores, esse risco aqui, eu não quero falar disso. Vamos falar de outra coisa boa, como a gente ganha mais, como não... A gente não quer falar disso. Mas é importante a gente olhar para isso porque não é só eu, né? Tem outras pessoas que vão estar envolvidas nisso se chegar a acontecer alguma coisa, então... A objeção que eu mais escuto é, e se eu colocar esse dinheiro mas se eu pegar esse dinheiro e aplicar? O dinheiro pago para gerenciamento de risco, né? Se eu pegar esse dinheiro e aplicar, não vai ser melhor? Não. Tá confundindo maçã com banana. Não estou dizendo para tu parar de fazer aportes de investimento. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não, eu estou te falando para tu manter as duas coisas. Porque o teu gerenciamento de risco, inclusive, vai proteger os teus investimentos. Quem é que trabalha, investe todo mês um aporte de 2, 3, 4, 5 mil reais por mês na XP, na BTG, seja onde for, começa a fazer lá um colchão financeiro legal, chega lá na casa de 200 mil reais, 300 mil, meio milhão, 1 milhão de reais, conquistou esse patrimônio. Quem, em sua consciência e inteligência, quer dilapidar isso que construiu ao longo da vida num diagnóstico de um câncer ou num acidente? Não é inteligente. Se tu hoje fizer uma conta na XP ou no BTG, que são os principais aqui do Brasil na área de investimentos, e começar a fazer muitos aportes lá e começar a crescer teu patrimônio lá, rapidamente vai chegar um assessor, vai entrar em contato contigo e vai dizer, tu precisa fazer um seguro para proteger inclusive os teus investimentos, porque isso é inteligência financeira. Então às vezes a gente quer engordar o porquinho, engorda o porquinho, né? Só que o porquinho às vezes está na beira, quase caindo no chão, quase quebrando, e a gente não entende que é importante fazer alguma coisa, um colchão, botar alguma coisa ali na volta, que se quebrar, cair não quebra, né? Esse é o papel do gerenciamento de risco, esse é o papel do seguro bem feito, esse é o papel, né, de a gente poder ter olhar uma num proteção. todo e olhar para essas... É uma dor isso, a gente não gosta de falar nesse ponto, mas a gente precisa olhar para isso. Como empresário, como uma pessoa física também. Sim. Porque o que vai impactar se acontecer um acidente? Se eu não trabalhar amanhã, eu tiver que passar 2 meses em casa, o que vai acontecer? Quantas pessoas que pensam, mas hoje a gente está aqui exatamente para isso. Porque a gente precisa desenvolver essa mentalidade, precisa deixar esse incômodo nas pessoas. Sim. Porque também é uma evolução. É também a gente pensar em ser diferente, em pensar em fazer alguma coisa diferente, em pensar nessa gestão de risco. Uma coisa que eu nunca pensei, eu vou fazer uma gestão... Não, precisa sim. O que é gestão de risco? Tá aqui o Eric para ajudar, vai pesquisar, porque eu tenho certeza que muita gente nunca olhou para isso. E vamos lá, a gente para e pergunta só, porque falar de gerenciamento de risco no Brasil é conscientização primeiro. É educação, né? É educação, exatamente. Nós temos uma cultura que é imediatista, que não pensa no futuro, pensa no agora. Eu fiz um MBA na área de finanças e geração de valor, né? E uma das cadeiras que eu fiz foi de finanças familiares, finança familiar, né? Inclusive até com um economista bem conhecido, Gustavo Cerbasi, que é extremamente conhecido, né? É um dos mais antigos aí em começar a falar em educação financeira, Exato. Enfim, referência hoje. Ele que deu essa aula no MBA que eu fiz. E ele trouxe um paralelo, ele trouxe um gráfico que mostrava assim, a cultura do brasileiro financeiramente é do americano. Né? Então o brasileiro ele começava a ter renda, então ele começava a trabalhar, ele começava a ter renda, ele já começava a adquirir, ele já começava a inchar o custo de vida dele. Então ele comprava um carro novo, financiado em 60 vezes, ele já queria morar numa casa melhor, daí às vezes ele ia para um aluguel mais caro, ou ele comprava financiado um imóvel que talvez nem era no momento ainda, então ele começa a inflar o custo dele.
Então ele está sempre na linha da renda e a linha do custo muito próxima uma da outra. Às vezes não sobrando dinheiro. E às vezes até se endividando num cartão de crédito. E o americano sempre com a linha da renda acima da linha do custo de vida. Então o americano, se ele tem uma promoção e passa a ganhar 2, 3 mil dólares a mais, ele não investe, o custo de vida se mantém igual. O brasileiro ganhou 1.000 a mais, ele cresce 1.000 a mais o custo de vida dele. Né? Então isso é cultural já, né? Já tá na gente, por isso que é comum, mas a gente precisa sair disso, precisa começar a tomar consciência de que esse não é o certo. Por mais que seja cultural, que todo mundo faça, a gente está aqui para melhorar, né? Essa conversa, isso tudo que a gente está aqui para evoluir, para fazer diferente. Então esse é um dos pontos que a gente precisa trazer. Só que chega um ponto nessa comparação desses dois povos distintos que aos 60 anos de idade o patrimônio do americano faz assim. E ele sobe exponencialmente, porque ele estava investindo ao longo da vida. Enquanto o brasileiro médio, aos 60 anos, a renda faz assim. Porque ele passa a depender, porque ele para de trabalhar e ele passa a depender do INSS. Então, queda de renda, ele não se preparou para isso, ele não investiu ao longo da vida e ele passa a depender dos filhos para pagar um plano de saúde. No Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, ter uma vida longa custa caro. Passado dos 60, começa a custar muito mais caro. Um plano de saúde é mais caro, tudo é um pouco mais caro para quem é mais velho. E por que é mais caro? Porque a minha geração de renda é menor. Eu não tenho mais energia para gerar a renda que eu gerava. Né? A não ser que eu fui inteligente ao longo da minha vida e eu me planejei para a velhice. Então, isso é outro ponto que não é todo mundo que faz, que é necessário falar aqui hoje. E o nosso trabalho é esse, é conscientizar o empresário de uma idade média de 35 a 45 anos, 50 anos, que ele ainda tem 20 anos pela frente de planejamento, 15, né? É conscientizar essa pessoa que ela já está no momento que ela tem que pensar nisso. Não é aos 60 que ela vai pensar nisso, porque já era, já passou. Ela tem que pensar nisso aos 30, 35 e ela começar então a cuidar desse planejamento futuro, dessa gestão de risco. Porque chegar a 60, 65, 70 anos sem recurso, sem condição financeira de custear a própria vida, também é um risco. Entende? Então, quando a gente fala de gerenciamento de risco, é muito maior do que fazer um seguro. É pensar na velhice, é pensar no agora, é pensar na saúde, é pensar em tudo, inclusive no risco empresarial que eu tenho quando eu adquiro um sócio. Porque eu posso estar trazendo um problema para dentro da minha empresa. Então, dentro de tudo isso, é o que o gerenciamento de risco atua. Né? E aí a gente vai para uma cultura como dos americanos, dos japoneses, eles começam a gerar renda. O segundo ponto que eles todos falam lá, Jéssica, todos, que é o insurance. O insurance é o termo para seguro lá. Né? O americano começa a gerar renda, ele vai para o insurance antes de começar a constituir patrimônio. Porque ele entende que o mesmo que gera renda, amanhã pode não estar mais gerando. A gente vai para contratos de trabalho nos Estados Unidos, que são contratos ano. Demitiu. Sabe por que a gente vê no filme, às vezes, a demissão ser tão trágica nos filmes que a gente vê nos filmes americanos? Por que é tão trágico ser demitido lá? Pô, fui demitido, aí sai com uma caixinha com as suas coisas. Porque o contrato foi rompido e ele não tem direitos trabalhistas. Ele não tem indenização. E acabou, ele não tem parou de receber no dia seguinte. Ele não tem FGTS. Parou de receber no dia seguinte. Acabou. Ou busca outro negócio, outro emprego, ou vai buscar uma assistência no governo, alguma coisa assim, mas não tem aquela... Né? Então, poxa, um povo que entendeu isso se protege porque sabe que qualquer questão dessa pode vir. Né? Estabilidade não existe, né? É isso aí. Aí o brasileiro se apega em muitas coisas, né? Então, sabe qual é o público que mais adere à gestão de risco? O médico. Porque o médico, ele trabalha por contrato, na maioria das vezes, autônomo, tem sua própria clínica, e ele sabe que, às vezes, uma doença que ocorra com ele, uma internação hospitalar um pouquinho mais prolongada, acabou a renda dele por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Ele deixou de atender, ele deixou de ganhar. É porque hoje essa classe ainda tem muito de usar a mão para trabalho, né? São poucos médicos que viram empresários. Eles até têm a clínica, né? Estão ali atuantes, enfim, mas não é um empresário que vai ter uma clínica que daqui a pouco tem vários médicos. É uma classe que é muito... Se não trabalhar, não deixou de ganhar. Isso tem vários, né? Que são dessa mesma... São vários. Todos que... Mas que não conseguem ter essa visão de transformar o negócio deles em um negócio de fato e não só uma clínica que
tudo depende dele. E quando a gente vai para o varejo, principalmente, falando lojista, tá tendo vários, né? A conscientização normalmente o lojista ele tem funcionários, ele tem contratos que precisa honrar, inclusive aluguel, várias coisas, né? E na maioria das vezes um contrato de aluguel não tem nenhum tipo de seguro ali embutido que vai pagar o aluguel dele se ele deixar de produzir, né? O funcionário não está nem aí, dia 5 está cobrando o salário, né? E se esse lojista ele é muito ligado ao negócio, ele está muito ativo no negócio, esse é o maior problema. Se ele é centralizador, e às vezes a gente é centralizador nem por querer, nem por querer. É por necessidade. E aí acaba ficando tudo na tua mão e tu não sabe como sair daquilo ali, né? Exato. Esse é o maior problema, né? Então eu já vi loja fechar porque o lojista teve um câncer. Já vi loja fechar, estoque acabou, né? Fecha aí, vão vender esse estoque, vão ver o que vai acontecer porque o fulano de tal teve um câncer, está com câncer, tratamento, não tem mais condição de trocar esse negócio. E a esposa, na maioria das vezes, não convive na loja, ela não sabe o dia a dia da loja, ela não sabe nem que boleto tem que pagar no dia. Ou o marido, né? Vice-versa. E aí, são essas pessoas que a gente senta na frente e conscientiza. Poxa, não acha que é importante ter algo aqui, ó, pelo menos pensando no teu custo fixo da tua empresa? Teu custo de vida, né? Para alguns meses, para alguma coisa. Porque o que a gente mostra pro empresário na maioria das vezes, né? Hoje ele está aqui equilibrado, mas acontece um imprevisto, o custo de vida dele cresce. Mas a renda... Na maioria das vezes a receita cai. Ferrou, a conta não fecha. Então a conta não vai fechar. E aí o nosso trabalho é equalizar isso novamente, é manter as coisas no seu devido lugar no pior momento. Então a maior crítica para o gerenciamento de risco, para o seguro mas eu não uso isso. Sim, porque tu está bem. Que bom, tomara que nunca use. Exato, eu não quero que tu nunca use, eu quero que tu nunca use, mas eu não quero que quando tu precise tu não tenha. E a gente também tem essa cultura de assegurar o que tem preço, né? O carro. Casa. iPhone, tudo isso, né? Por quê? Porque foi tão suado comprar aquele carro que se eu estou passando na rua e alguém bate em mim, eu quero ter pelo menos um seguro. Ou se eu bato em alguém, eu quero ter um seguro. Ou, poxa, foi tão suado comprar esse iPhone, então vou fazer um seguro, vai que me roubam na rua. Só que, os bens... Se a gente tiver saúde e disposição e tiver produtivo, a gente paga, compra de novo. Não estou dizendo que não é para ter esse tipo de seguro, mas a prioridade não é essa. A prioridade é o gerador da renda. Então, como cultura, a gente precisa mudar. Já estamos mudando, tá? Já estamos mudando. É um trabalho. É um trabalho. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho para a gente começar a mudar um pouco a cultura. Precisa mudar mais ainda, sabe? Fazer as pessoas entenderem coisas que elas não estão preocupadas, né? Não está no radar delas. Então hoje essa conversa também é para trazer coisas para o radar das pessoas que talvez faça sentido. Exato. E faz sentido, né? A gente precisa estruturar isso e dar o devido peso. Que é isso que às vezes a gente não faz, a gente dá o peso errado. Né? A gente deu o peso errado ali quando tu decidiu fazer uma coisa e era porque tinha que ter feito outra. Tu deu o peso errado quando a gente decidiu comprar uma van que não precisava. Então é esse peso que a gente precisa começar a olhar mais para o nosso negócio, olhar para a nossa vida, né? Que muitas vezes faz a diferença. É onde vira o jogo, é onde vai dar uma segurança, é onde vai dar mais resultado, é onde vai sobrar mais lá na última linha, mais lucro. Então é esse peso que a gente tem que botar na balança mesmo. E o que tu falou é muito claro, né? Onde vira o jogo. Às vezes eu estou muito preocupado em olhar para a grama do vizinho. Sabe não olha para dentro do negócio, né? Eu ouvi esses dias o cara falando, eu não lembro quem falando, mas falando assim, tava contando que ele saía na rua, sempre que ele saía na rua, na frente da casa dele, olhava para a grama dele, mas a minha grama tá muito mal, tá feia a minha grama. Eu olhava para do vizinho, lindo. Olha como tá bonita, eu preciso ter aquela grama ali. Eu olhava para dele, não tava legal. Olhava para do vizinho, tava... Aí ele um dia tomou coragem e falou, vou lá falar com ele para ver o que ele bota na grama dele. E foi lá e quando ele chegou na grama do vizinho, ele olhou para baixo, ele viu que era igual exatamente a dele. Só que olhando de longe, era diferente. O ângulo que ele olhava, a grama parecia diferente. Então, da casa do vizinho, olhou para dele e a dele estava bonita. Ele estava olhando o tempo todo a grama de cima e enxergava ruim, não estava bonito. Claro, óbvio, se eu enxergar de longe, vou enxergar uma grama bem parelha, bonita, tá linda, eu chego perto e começo a ver os problemas. Né? Então, normalmente, o que a gente está enxergando não é a realidade.
Né? A gente está enxergando... E hoje, no mundo de tecnológico, que a gente Instagram... Aí tu entra no Instagram, tá lá o fulano de tal dizendo que botou a IA nos negócios e triplicou o faturamento. Não tô dizendo que não tem que botar. Não. Existe, né? Tem mas como cada melhorar. coisa no seu tempo. Né? Eu vou botar uma IA agora, porque eu vou triplicar. Pode ser que tu não triplique. Pode ser que tu até nem pague esse negócio. Então, tudo no seu devido lugar, com o seu estudo certo para as coisas, para que realmente dê, no final das contas... Sobre o dinheirinho. Tem que dar, tem que gerar recurso financeiro. Eric, para a gente finalizar, qual a maior riqueza que toda essa experiência, tudo que tu viveu, tudo que tu passou ao longo desses anos, conhecendo passou toda, né, na tua trajetória, acidente, né, a empresa fechou também depois, né? Essa empresa ela quebrou, eu adquiri cerca de 145 mil reais em dívidas no meu CPF. Então, fora a folha de pagamento, impostos. Então, o que trouxe toda essa experiência, qual foi a maior riqueza que isso deixou? Foi a maturidade que eu falei no início, né? De compreender que nós não somos sozinhos, né? Primeiro isso. Essa frase que eu te trouxe, que é um versículo bíblico, inclusive, isso passou a nortear a maioria das decisões da minha vida, né? Que é sempre, primeiro conversa com alguém que já fez isso, já trilhou esse caminho, já passou por esse caminho, né? Que é a multidão de conselhos. Tem sabedoria ali. Tem sabedoria em quem tu enxerga como concorrente, que tu acha que não vai te ajudar. Tem muita sabedoria ali. Senta para tomar um café. Seja verdadeiro e... Humilde de sentar e dizer assim, cara, tô começando o meu negócio agora e eu queria saber quais foram os teus 3 maiores erros, os teus 3 maiores acertos. Sai assim, ó. Mentoria gratuita. Né? E com certeza vai virar a chave na tua mentalidade, no teu negócio, no teu resultado, alguma coisa vai agregar. E veja bem, não estou dizendo que está errado, tá? Não estou dizendo que está errado. Eu sou um consumidor de mentoria, não estou dizendo que está errado. Mas às vezes a gente prefere pagar para alguém nos falar o óbvio. Não é verdade? A gente prefere pagar para alguém te falar aquilo que tu já sabe. Em contrapartida, tem coisas novas e positivas que o teu colega de mercado, que tem uma ótica às vezes do teu lado, um pouquinho mais à frente, na tua mesma cidade, né, o seu fulano de tal, que já está há 50 anos naquele mercado e tu está abrindo agora, e tu, não, mas eu vou inovar. A minha vai ser diferente da dele. Mas senta com ele, toma um café. Pergunta para ele como é que ele manteve aquele negócio 50 anos em pé? Seu fulano, como que o senhor está há 50 anos fazendo isso que eu estou começando agora, né? O que o senhor me dá de dica? Qual é o seu maior conselho? Hoje o problema maior é que no nosso setor, eu não sei se de vocês é assim também, o que a gente sente é que muitas vezes o concorrente é inimigo, não é? Mas nem concorrente, já é inimigo. Então imagina que eu vou sentar, vou pedir um conselho, vou falar, vou trocar uma ideia. Então isso eu acho que é a maior dificuldade hoje no setor, por isso que é um setor que não é tão unido. Então a gente precisa ter um pouco dessas ideias, tirar esse conceito de que a gente não pode conversar com o concorrente, que a gente não pode sentar, aprender alguma coisa, ou ensinar alguma coisa também, né? É uma troca. Então muitas vezes é essa falta, que é algo que a gente precisa mudar hoje no setor, porque com certeza a gente vai crescer muito mais rápido. O oceano é grande, tem cliente para todo mundo. Para todo mundo. É só fazer um bom trabalho e fica tranquilo que alguém vai fazer um trabalho não tão bom quanto o teu. Então tu vai te sobressair, sendo quem tu é. Mas também fica atento que vai ter alguém fazendo melhor que tu. Exatamente. Né? Então cuida dessas duas coisas. Esteja ali sempre querendo aprender, mas não deixa de dar valor àquilo que tu já faz. Hoje, graças a Deus, eu estou num mercado, Jéssica, onde a gente não se enxerga como concorrente, na maioria das vezes. Então eu tenho um grupo no WhatsApp com concorrentes que não são concorrentes, são pessoas que compartilham do mesmo mercado que eu, às vezes estão vendendo na mesma cidade que eu e que eu poderia enxergar essa pessoa, esse cara está na mesma cidade que eu, ele vai pegar clientes que deveriam ser meus. Mas quanto mais pessoas falarem sobre gerenciamento de risco, no meu caso, melhor. Então eu quero mais que tenha mais pessoas aqui dentro fazendo o que eu faço, porque com certeza os que são meus os que são meus estão reservados para mim, isso eu creio muito, né? Aquilo que é meu está reservado para mim. Então, no tempo certo vai acontecer. Né? Eu tenho casos de clientes que eu conversei 1 ano para fechar um negócio. 1 ano. Né? Então, é porque na hora certa vai acontecer.
Na hora isso, a certa gente vai precisa ter paciência, perseverança. Paciência, perseverança, dá follow, né? Porque o cliente, se ele te falou que é para tu falar com ele daqui a um mês, vai lá e fala com ele daqui a um mês. Fala com ele, exato. A gente não fica precisa... bravo que o cliente esquece ele, porque ele vai fechar com outra pessoa daqui a um mês. Então, cuida bem dos teus clientes, cuida bem dos teus leads. Né? Então, agora falando um pouquinho de venda, cuida bem disso tudo, porque isso tudo vai fazer com que o teu negócio lá na frente, tu deu o termo, né? Vira a chave. Vira a chave, né? É ali, vira o jogo, muda o jogo. Muda o jogo. Então, às vezes, tu tá olhando para uma outra loja e tá querendo ter a fachada mais bonita que a dele, né? Porque tu acha que virar o jogo é ser mais bonito ou ter a melhor aparência. Virar o jogo é ter mais dinheiro no caixa. Ponto. É isso. Virar o jogo é ser prático, é ter qualidade. Às vezes o cara tem a melhor fachada, mas entrega pouco. E às vezes tu tá ali enxuto porque tu focou na qualidade, né? Tá entregando legal pro teu cliente. Então, para mim é isso, assim, sabe? O que eu aprendi ao longo de toda essa jornada é não queira ser quem tu não é, primeiramente. Isso foi o maior aprendizado da minha vida. Não queira ser quem tu não é. Vai chegar o tempo de tu ser essa pessoa. Peça ajuda. Peça ajuda. Né? Então, seja quem você é e seja grato por isso. Peça ajuda, seja humilde. Né? E, para mim, um dos principais, junto com esses outros dois, assim, que é pedir ajuda e ser grato e ser humilde e tudo mais, é que, para mim, assim, poucas pessoas se atentam, seja menos emocional e mais racional. Não estou falando para ser frio, bem diferente. Eu tenho que ser mais emocional, às vezes, na tratativa com o cliente, tudo mais, o cliente vai querer aquele atendimento caloroso e tudo mais. Não estou falando disso, eu estou falando na tomada de decisões. Na tomada de decisões, ali, tirar o eco daquele momento. Seja firme nas suas decisões e seja racional. Citando novamente a Bíblia, sou cristão, por isso que eu cito muito, né? Eu gosto muito disso, a gente precisa disso também, esse pilar também é importante. Também, né? Mas tem um conto, um relato, pois quem quiser pode pesquisar mais, de Daniel, que foi, né, uma figura bíblica, que o pessoal conhece por Daniel na Cova dos Leões. Cova dos Leões, Esse Daniel, ele foi sequestrado na sua infância pelo reino chamado Babilônia. Né? E esse reino foi lá e sequestrou alguns jovens e trouxe para a Babilônia, porque eram jovens bonitos, de boa aparência e inteligentes. Então, quando o rei da Babilônia disse, vai lá e sequestra, vai lá e acaba com esse povo, mas os jovens de boa aparência traz para cá, porque nós vamos fazer deles, vão trabalhar para nós aqui, né? E ele foi para o palácio do rei da Babilônia, ele e mais 3 amigos. E ali a Bíblia relata que a eles foi distribuído todas as iguarias do rei. Tudo aquilo que o rei comia, eles podiam comer, as mulheres que o rei se deitava, eles podiam se deitar, tudo. Mas aí a Bíblia diz que Daniel, uma pessoa que temia a Deus e que não enxergava aquilo ali como bom para ele, decidiu firmemente. E essa palavra é muito importante. Eu posso decidir, mas eu posso decidir firmemente. Decidiu firmemente não se corromper com as iguarias do rei. E ao longo de todo esse período de treinamento, ele se alimentou de verduras e tomava água. Ao final do período, o rei fez um teste com todos os jovens. Daniel e os 3 que se alimentaram de verduras e tomaram água e não caíram na farra do rei, não esbanjaram e focaram no estudo, naquilo que era necessário naquele momento, foram para esse teste e eles foram considerados os mais inteligentes, os de melhor saúde e foram colocados como, depois, né, foram levantados dentro daquele reino como conselheiros do rei, por uma decisão firme, né, clara e firme, de ter sempre na sua mente o seu propósito e não negociar os seus princípios. Princípios e valores têm que ser a base. Então, assim, o empresário está sempre numa linha tênue entre negociar princípio e valor. Sempre. Porque sempre vai chegar uma oportunidade de tu fazer e ganhar mais. Não negocie os princípios. Seja racional nas decisões. Porque negociar também é um fator emocional. É uma decisão emocional. Né? Tudo que às vezes me leva a sair um pouquinho fora da ética, sabe? Tudo isso é emocional.
Se eu sou racional, eu vou fazer pelo certo. Acabou, não importa se vai ter dinheiro, mais dinheiro, menos dinheiro, não importa. É isso, é inegociável e deu. A gente, às vezes, olha para a Bíblia assim e acha que é tudo muito divino, né? Mas esse rapaz nada... né? Esse rapaz, nada que ele fez, nada além do que ser racional. Ele pensou, pera só um pouquinho. Esses caras aqui vão ficar engordando, comendo só o que não presta, fazendo tudo que não... Enquanto eu vou estar aqui numa comida mais seleta, me alimentando melhor e estudando e tudo mais. Quem vai estar melhor no final? Pronto. É simples. É que, na verdade, a gente muitas vezes, o longo prazo a gente não quer, né? A gente quer agora, o imediato. Esse é o meu maior problema com os clientes, porque o meu negócio, o meu trabalho é fazer eles pensar a longo prazo. Isso é... Então, mas eu vou ganhar isso... Como? Eu nem quero que tu ganhe. Mas se acontecer... Tá, mas eu tô pensando em morrer só aos 90. Eu também. Também. Mas e se acontecer amanhã? Então, acho que são esses pilares importantes, sim, que o empresário precisa entender, cuidar, a parte emocional. Tem muita coisa aí nessa nossa conversa. Então, Bastante assista coisa. de novo, pega o caderninho, anota tudo aquilo que veio de insight, tem mensagem, tem coisa no detalhe, tá reto com a conversa, é experiência tua, tu já viveu isso. Sim. Então, vamos se inspirar também nisso e aprender coisas novas, olhar que a gente precisa também, né, experimentar coisas novas. E para finalizar, a gente está aqui para evoluir, né? Sim. Simples assim. É isso, evolução constante. A gente está aqui para evoluir. Então, se a gente puder olhar para o outro e aprender algo, se a gente puder conversar com o outro e aprender algo, se a gente puder, de alguma forma, ajudar o outro também. Isso é sobre evolução. Também. Então, obrigada pelo teu tempo, obrigada por essa contribuição. Tenho certeza aí que vai ter muita gente tirando muito insight. Que bom. Então, essa é o propósito desse movimento, né? Que a gente se ajude e contribua e, né, tenha essa troca, porque no fim das contas todo mundo ganha. Obrigada. Perfeito. Eu que agradeço. Agradeço o convite e desejo para vocês todo sucesso. Parabéns pela iniciativa. É um mercado que eu conheço pouco, mas que por vocês acabo conhecendo um pouco mais, né? Então, continuem aí nessa pegada e com certeza, pensando fora da caixa que vocês estão, as coisas vão só crescendo aí para a vida de vocês. E que Deus abençoe vocês e cada um que está ouvindo aí. Muito obrigada. Eu agradeço.